Naqueles tempos antigos, quando Israel ainda lutava para se firmar como um reino forte, nascia um menino destinado a grandes feitos. Seu nome era Abner, filho de Ner, um homem da tribo de Benjamim. Desde pequeno, ele conheceu a vida entre guerreiros, ouvindo histórias sobre os juízes que governaram antes dos reis e sobre os inimigos que ameaçavam seu povo. Sua linhagem o ligava à realeza, pois seu pai era parente de um homem que, anos depois, seria escolhido como o primeiro rei de Israel, Saul. Mas Abner ainda não sabia o que o futuro lhe reservava. Crescendo em um tempo de batalhas, Abner aprendeu cedo que a força de um homem não estava apenas no braço que empunha a espada, mas na mente que traça as estratégias. Ele via os soldados treinando, os feridos voltando das lutas e os anciãos discutindo sobre os planos para proteger as terras de Israel. Observava tudo com olhos atentos. Seu corpo se tornava forte, seus reflexos afiados, sua coragem inabalável. Então chegou o dia em que um profeta de vestes gastas apareceu em Benjamim. Seu nome era Samuel. As palavras dele ecoaram como trovões, anunciando que Deus havia escolhido um rei para Israel. Esse rei não era Abner, mas alguém muito próximo. Saul, um homem alto, imponente, de presença marcante. O povo vibrou, e Abner sentiu algo crescer dentro dele. Um chamado que não podia ignorar. Saul subiu ao trono, e Abner, seu parente, tornou-se mais do que apenas um soldado. Ele se tornou o comandante do exército do rei. O tempo passou, e Abner já não era mais apenas um jovem de olhos atentos. Agora, era um homem de guerra, um líder respeitado, alguém que carregava o peso das decisões que determinavam a vida e a morte no campo de batalha. Ele não apenas servia ao rei Saul, ele era o braço direito do monarca, a mente por trás de muitas vitórias e a espada que impunha a vontade do reino. Sua fama crescia junto com sua experiência, e logo seu nome se tornaria temido entre os inimigos de Israel. As guerras eram constantes. Os filisteus, inimigos implacáveis, nunca desistiam de tentar subjugar o povo de Deus. E cada vez que se levantavam, Abner estava lá, guiando os soldados, traçando estratégias, enfrentando os perigos da linha de frente. Ele conhecia o som metálico das espadas se cruzando, o grito dos homens caindo ao seu redor, o cheiro da terra misturada ao sangue. Mas a guerra não era feita apenas de força, era um jogo de inteligência. E nisso, Abner se destacava. Foi sob sua liderança que o exército de Saul se tornou uma força poderosa. Seus homens confiavam nele. Sabiam que quando Abner erguia sua lança, a batalha estava longe de ser perdida. Cada movimento seu era calculado, cada ordem carregava o peso da experiência. E assim, o nome de Abner se espalhou, não só entre os hebreus, mas também entre os inimigos que sussurravam sobre o comandante implacável de Israel. Mas nem todas as guerras eram travadas no campo de batalha. Havia uma outra luta começando dentro do próprio reino, uma que não se resolvia com espadas ou lanças, porque enquanto Abner protegia Israel dos inimigos externos, um novo desafio surgia bem diante de seus olhos. Um jovem guerreiro, um pastor de ovelhas que havia derrotado um gigante e conquistado o coração do povo. O nome dele era Davi. E pela primeira vez, Abner se viu diante de uma guerra diferente, uma que poderia mudar tudo o que ele havia construído. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Abner sempre soube reconhecer um bom guerreiro. Ele via isso no olhar de um homem, na maneira como segurava a espada, na forma como permanecia firme diante do perigo. Mas Davi era diferente. Não era apenas um guerreiro habilidoso, ele carregava algo que não se podia treinar, algo que Abner não conseguia nomear, mas sentia sempre que o via. Quando aquele jovem pastor apareceu no acampamento, ninguém o levou a sério. O exército de Saul estava acuado diante de um inimigo que parecia invencível, Golias, o gigante filisteu que desafiava Israel todos os dias. Os soldados tinham medo, até mesmo os mais experientes hesitavam. Mas então, diante de todos, Davi fez o impensável. Sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras, ele enfrentou Golias. E com um único golpe certeiro, derrubou o gigante, selando uma vitória que parecia impossível. Abner viu tudo com seus próprios olhos. Viu o espanto no rosto dos guerreiros, a fúria dos filisteus recuando, o brilho de algo novo nas expressões dos soldados. O nome de Davi começou a ser sussurrado por todo o reino e em pouco tempo já não era apenas um nome.
era um símbolo de coragem, de fé, de um futuro que talvez não envolvesse Saul.